Bem-vindo. Abrimos aqui um ciclo de entrevistas aos representantes dos partidos que atualmente não têm assento parlamentar, mas que concorrem à dimensão nacional. Olhamos para, por exemplo, Lisboa e Porto e escolhemos 11 forças políticas dentro deste critério de estarem a concorrer para a maioria do país. Abre este ciclo de entrevistas Marinho Pinto, do PDR. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Acha que depois do que aconteceu nas europeias, de toda a polémica que se foi levantando à volta da sua presença no Parlamento Europeu e da candidatura às eleições legislativas, vai ter a mesma onda de apoio que teve há um tempo atrás, quando esteve aqui na mesma cadeira? A polémica que refere foi espuma criada por alguns órgãos da comunicação social e chapinharam na própria espuma que produziam, que é um hábito bem português de alguns órgãos de comunicação social. A polémica que houve no Parlamento Europeu foi que eu disse quanto ganhava um deputado, o que era escondido há décadas em Portugal, não se sabia. Aliás, o que disse usou... também que era pouco, esse salário? Não, disse que os titulares dos órgãos de soberania portugueses ganhavam bem para a média nacional, mas pouco comparado com a responsabilidade e dignidade das suas funções. Foi sempre isto que disse. Mas isso foi mal entendido. Não, foi deliberadamente por alguns órgãos de informação, deliberadamente deturpado para que a mensagem não... O senhor repare nisto, na minha intervenção pública nunca há problemas com as minhas entrevistas em direto, à RTP, há problemas com aquilo que os jornais noticiam, com aquilo que os jornais dizem que eu disse. É por isso que eu digo, não acreditem naquilo que dizem que eu disse, acreditem naquilo que me ouvirem dizer, ou julguem-me por aquilo que me ouvirem dizer. Mas essa polémica foi também por eu dizer que o Parlamento Europeu não é um verdadeiro Parlamento. Deve ser o único Parlamento do mundo onde os deputados não podem fazer leis. Tem que homologar, aprovar ou rejeitar as leis que lhes Foi frustrante ir para o Parlamento Europeu com o programa que levava. Nessa medida foi frustrante porque nunca ninguém tinha tocado isso. Porque o Parlamento Europeu é um lugar de repouso para alguns políticos e bem remunerado, para as elites políticas dos vários países serem aliciadas para um projeto que está cada vez mais distanciado dos povos europeus. Agora, quanto ao resultado das próximas eleições, prognóstico só no fim do jogo. Nós vamos apresentar o nosso programa, o nosso projeto. Eu sou candidato a primeiro-ministro, não sou candidato a deputado, sou candidato a primeiro-ministro, e se for eleito deputado para a Assembleia da República, renunciarei ao cargo de deputado ao Parlamento Europeu. Virei ganhar 5 ou 6 vezes menos do que aquilo que ganho na Europa. Disse isso quando percebi que lá na Europa pode-se fazer muito pouco mesmo. E que as mudanças que são necessárias em Portugal podem ser feitas ou só podem ser feitas no Parlamento português através de leis, através de dinâmicas de maioria que levem a alterações das leis que têm defraudado este país. Dinâmica de maioria com um partido que não tem ainda representação parlamentar, cá, só no Parlamento Europeu. Como é que se consegue isto apenas com um partido? Se é que se consegue? Apresentando esse projeto verdadeiro, genuíno, autêntico ao povo português. A soberania reside no povo. O povo tem a grande arma da democracia, mas que é o voto. Mas o povo deve eleger um partido com uma maioria ou deve eleger um grupo de partidos que possam formar essa maioria? O povo julgará cada um dos partidos que concorre. E fará esse julgamento, expressará esse julgamento na votação do dia 4. O povo está cansado dos 5 partidos parlamentares que temos tido e dos outros folclóricos que têm havido aí ao longo das últimas décadas. Portanto, há um projeto novo, há uma proposta nova. Vamos então à proposta. Comecemos pela saúde. Se for Primeiro-Ministro, vamos ter um sistema público de saúde? Sim, o Estado garantirá condições mínimas de saúde a todos os portugueses, independentemente da sua condição económica. É fundamental. Este direito é mais do que uma exigência do Estado Social, é uma emanação da dignidade humana, o direito à saúde. Restituiremos o Serviço Nacional de Saúde aos portugueses. E isto não fica muito caro. Fica muito caro aos liberais e neoliberais que andam por aí a vender falsas promessas. Mas o que é que é restituir o Serviço Nacional de Saúde? É torná-lo acessível a todos os portugueses, nomeadamente aos idosos, que foram banidos do Serviço Nacional de Saúde através das chamadas taxas moderadoras. Veja este escândalo e esta vergonha nacional de uma pessoa ter que pagar taxa moderadora para um ato que foi determinado pelo médico. Portanto, com o PDR teremos o fim das taxas moderadoras, ou pelo menos mais moderadas? Pelo menos aquelas que forem determinadas pelos médicos.
Pelo menos os atos clínicos e os atos médicos que forem determinados pelos médicos. E para os idosos, a partir de certa idade, abolir completamente as taxas moderadoras. Não se pode moderar uma taxa, é para moderar um serviço que se presta e que pode depender da vontade da pessoa. A saúde não depende. E não se pode fazer isso aos idosos deste país, pô-los a pagar taxas moderadoras, o que para muitos significa o não poderem ir a uma consulta, o não poderem ir a um estabelecimento clínico do Estado. Fala dos idosos, que reforma é que eles vão ter? Uma reforma do Estado, como temos atualmente? Não sei quanto dinheiro haverá, mas serão seguramente melhores do que hoje existe. Mas há uma coisa que em relação a eles iremos fazer. É criar a nível nacional comissões de apoio aos idosos, como hoje existem por todo o país, como são comissões de apoio e proteção das crianças, comissões de proteção aos idosos. O Estado tem essa obrigação de tomar medidas políticas que garantam condições de dignidade no final de vida das pessoas. Tem que lhes garantir a reforma no final de uma vida de trabalho. Mas isso não é uma garantia, não é nenhuma dádiva do Estado. Eles contribuíram ao longo da sua vida com as suas contribuições, com os seus impostos, com as suas... Mas no atual debate e na atual realidade tivemos cortes nas reformas, não sabemos o que é que vai acontecer. Porque os descontos que as pessoas fazem para a segurança social têm sido utilizados pelo Estado para outros fins, nomeadamente às vezes até fins de propaganda, fins que são contrários às suas verdadeiras finalidades, às finalidades da segurança social. Sistema público também de segurança social. Sem dúvida. E com medidas concretas que garantam a sua sustentabilidade. Ninguém ficará isento de contribuir para a segurança social. A quem quiser contribuir simultaneamente para um sistema privado, que o faça. Agora, para a segurança social, todos têm que contribuir de acordo com as suas capacidades, de acordo com o que ganham, de acordo com os seus rendimentos. E todos receberão de acordo com as suas necessidades. Conhece bem o sistema de justiça em Portugal? Este mapa que foi feito e esta reforma seguem alguma linha que defenda para um próximo governo? O que eu tenho andado a dizer nos últimos 20 ou 25 anos, em primeiro lugar, haverá em cada sede de conselho um tribunal de competência genérica. Pode não haver um juiz especificamente para essa sede de conselho ou para esse tribunal. O mesmo juiz, o mesmo procurador poderão trabalhar em 2, 3, 4 ou até 5 tribunais, consoante o volume, o trabalho que cada tribunal tem. Agora, todas as localidades, qualquer localidade que tenha dignidade para ser sede de conselho, terá um tribunal como símbolo da soberania nacional, como símbolo da justiça e da paz social, como símbolo da coesão nacional. Portanto, acaba com este mapa judiciário. Este mapa judiciário é uma aberração. Este mapa judiciário é uma imposição de burocratas do Ministério da Justiça que não percebem nada de justiça e, sobretudo, não percebem a dimensão de cidadania que existe na justiça. A justiça tem que estar ao serviço dos cidadãos, tem que estar ao serviço da economia e das empresas. Os cidadãos que são vítimas nos seus direitos têm que poder ressarcir-se nos seus tribunais. Não está. Está ao serviço de outras estratégias, de outros interesses, uns interesses privados que se formaram em torno da justiça, como noutro tempo se formaram em torno da saúde e até do ensino, que estão a capturar muitos dos recursos públicos que deviam ser destinados ao fomento da justiça, ao fomento da saúde, ao fomento do ensino, para bolsos privados, para negociatas privadas, que estão a fazer a vergonha, o escândalo dos tribunais arbitrais, devia fazer corar de vergonha este governo, tal como o anterior também. Do governo do engenheiro José Sócrates. Devia-os fazer corar de vergonha. A justiça não é privada. A justiça não pode ser feita por juízes nomeados e pagos pelas partes. O Estado tem que garantir os juízes que dizem o direito nos litígios. E atualmente, na sua opinião, nos tribunais arbitrais não. E pior do que isso, é o próprio Estado que agora fomenta e recorre aos tribunais arbitrais, onde, por acaso, nunca ganha. Quem ganha são sempre os privados. A justiça dos tribunais arbitrais é a justiça que corresponde a quem tem mais dinheiro. Porque, na sua opinião, porque as pessoas que têm estado no Ministério da Justiça e a de conduzir a política de justiça em Portugal estão interessados nisto, nos lucros e nas negociatas que se formam em torno da justiça em Portugal. Mas nós temos mais medidas, deixe-me dizer, olha, uma das medidas que nós vamos tomar com muita é combater o terrorismo fiscal. Há uma espécie de terrorismo fiscal. Primeiro penhora-se e depois vai-se ver se a pessoa deve ou não. Isso é o velho xerife do faroeste que primeiro dispara e depois pergunta quem é. Depois de matar, depois de estar morto. Há empresas que são asfixiadas porque são penhorados os saldos de tesouraria, as suas contas bancárias, ficam sem poder satisfazer os seus débitos, sem poder funcionar devidamente, porque são penhoradas pelas finanças com o maior desprezo. E isto porquê? Porque os inspectores de finanças que fazem isto é fomentado, porque eles ganham mais quando fazem isto, quanto mais dinheiro cobram. Passou-se um caso comigo, eu conto-lhe, eu precisei de um serviço em Lisboa, encadernar uns livros, peguei a fatura,
deitei a fatura, não me interessava para descontar, ou perdia. A pessoa que me prestou o serviço pôs lá uma retenção na fonte de 60 euros, não entreguei aquilo, só soube quando tinha para pagar 300 e tal euros, e depois de ter penhorado uma conta da minha filha, porque estava em meu nome também. Isto não se faz, isto não é próprio de um Estado de Direito, de um Estado civilizado sequer. Portanto, tem que haver moderação, e uma das medidas que vamos propor é a criação de uma conta corrente entre o Estado e cada contribuinte. As pessoas que têm créditos ao Estado devem poder dar esses créditos no pagamento de impostos. Nomeadamente as empresas? Nomeadamente as empresas. Não pode o Estado cobrar hoje os seus créditos e pagar para o ano os seus débitos. Estado cobrar que impostos? Esta carga fiscal é sustentável? A carga fiscal não lhe posso dizer, por um princípio de honestidade, é pesadíssima, e eu sei o que isso representa, que eu pago os impostos, as pessoas pagam, ouço as queixas todas, não lhe posso dizer. Não vou embarcar nisso de promessas gratuitas ou demagógicas ou populistas, não senhor, não sei. Agora, faremos todos os possíveis para aliviar, porque quanto mais leves forem os impostos, mais saudável será a economia e maior serão as possibilidades de desenvolvimento do país. É importante saber, sendo eleito Primeiro-Ministro, se vai governar sozinho ou com coligações. Depende. Ou não sendo eleito Primeiro-Ministro, se vai português. Viabilizar coligações. Teve uma frase que foi também muito utilizada. É uma frase do Lenin. Alianças com o diabo. Se for necessário, se isso for bom ao povo português, porque não? Mas porque não? teremos que fazer o alianças diabo é uma criação de Deus. Teremos que fazer alianças com o diabo numa solução do governo? Não sei se for necessário. Se for necessário, o diabo é uma figura de estilo para designar alguns partidos com os quais provavelmente nunca em condições normais. Agora, há situações, nós estaremos ao serviço do povo português. E aquilo que foi... Sabe o que houve aqui? Mas aqui nestes diabos cabe o PSD e o PS da mesma maneira? Não vou identificar o diabo, não me peça. O diabo é uma figura de estilo. Mas houve aqui situações, por exemplo, este governo chegou ao poder, o partido PSD e CDS chegaram ao poder por uma aliança entre PCP, Bloco de Esquerda, PSD e CDS no Parlamento para destituir um governo de centro-esquerda. Para chumbar o PEC 4? Para chumbar o PEC 4, que era, em nome do fim da austeridade. Que era infinitamente mais suave do que o que veio do as propostas do memorando de entendimento e, sobretudo... Mas essa é uma história com várias leituras. Há quem diga que poderia vir o PEC 5 e o PEC 6 e que sem o resgate não poderíamos ter sobrevivido. Não sabemos. O que se passou aqui, passou-se na história, a história tem muitos exemplos, nomeadamente na Alemanha, em que comunistas se aliaram aos nazis contra os sociais-democratas antes da ascensão do nazismo. Percebe? Isto é responsabilidade. As pessoas têm que ser responsáveis politicamente e têm que saber ter a coragem de recusar ou de aceitar uma coisa má se a sua substituição vier uma coisa péssima. Então, neste caso, acha que quem derrubou o governo de José Sócrates é que é responsável pela vinda da Troika? Sem dúvida. Mas isso é tão óbvio que nem merece qualquer resposta. Exatamente. Foram os 4 partidos da oposição que derrubaram o governo do Partido Socialista, um governo de centro-esquerda, independentemente dos méritos do partido. Mas era um governo minoritário. Cavaco Silva tem feito vários alertas. Claro, tem feito vários alertas para a necessidade da existência de maiorias. Primeiro, percebia-se que seria um partido maioritário. Na declaração que fez no final da semana, já deixava a possibilidade de entendimentos parlamentares. Qual é a sua opinião? De que governo devemos ter? O governo que resultar das eleições. E aqui não há que fazer. Então, não há que estar a fazer de outra forma. Nem que cenário ideal deverá sair das eleições? Deveria sair das eleições? O cenário ideal não é, era uma excelente votação no PDR, no Partido Democrático Republicano. Com uma maioria absoluta. Umas dezenas de deputados no Partido Democrático Republicano. No PDR ou noutro partido, mas com uma maioria absoluta. É o único partido que é portador de um genuíno projeto de mudança na sociedade portuguesa. Deixe-me dizer-lhe uma coisa anterior. Foram os 4 partidos que derrubaram o governo anterior, mais uma entidade, o Presidente da República. O Presidente da República empenhou-se a fundo no derrubo do governo anterior, o atual Presidente da República, exorbitando muito as suas funções constitucionais. E isto não é saudável para as instituições democráticas. Havia uma relação de rancor entre o Presidente da República e o governo e de acicate do governo ao Presidente da República, aquela história do Estatuto dos Açores, né, por parte do governo, que o Tribunal Constitucional veio a declarar inconstitucional. Houve desafios e acicatamentos por parte do governo, do PS, e depois houve o processo de vingança, de que a intentona de Belém, a célebre intentona de Belém e outras coisas, são episódios muito tristes. Agora, o resultado ideal era uma votação expressiva, que o PDR possa eleger dezenas de deputados. Isso seria bom para a democracia, porque iríamos iniciar
iniciar um processo de mudança genuína na sociedade portuguesa. Restituir a cidadania à democracia, que foi amputada, e, sobretudo, combater politicamente, como nunca foi combatida em Portugal, a corrupção, o tráfico de influências, a criminalidade económica, regular o sistema financeiro, combater o cartel dos combustíveis. Veja isto, só para terminar. O petróleo diminuiu 50% no último ano e o preço da gasolina baixou 4%. É por isso que é preciso uma mudança. Marinho Pinto, obrigado por ter vindo a esta página 2. Quando os homens se barbeiam, é isto que eles fazem para tentar alcançar cada pelo. Isto é o que nós fazemos. Nova Gillette com tecnologia Flexball. Consiga máximo contacto com os contornos mais difíceis do seu rosto e chegue praticamente a todos os pelos. Gillette, o melhor para o homem.